Bom, então assim, a primeira questão é que é um objeto enorme, gigantesco, interminável e que está sempre aumentando, né? Isso é uma coisa que a gente é um dado a priori que a gente não tem como acompanhar. Então, obviamente, a gente fez um recorte de determinados vídeos e um recorte histórico. O nosso início está mais ou menos junto com o início do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2015, e termina logo anterior às eleições de 2018, porque não ia ser possível dar conta de falar das eleições também nessa tese, já que a gente está falando de muita coisa. Então a gente tentou pensar, e aí a partir de outras pesquisas que já existem de viés quantitativo, a gente escolheu algumas páginas, alguns movimentos que estão na internet, tanto à esquerda quanto à direita, e tentou fazer uma análise qualitativa, de análise fílmica mesmo, análise do discurso de determinados vídeos. A gente está pensando isso tudo a partir de um jeito de olhar que vai pensar uma permanência de um certo regime de atrações e de certas matrizes expressivas excessivas, ligadas ao sensacionalismo principalmente, também um pouco a certa retórica, imaginação melodramática, nos termos do Peter Brooks. Então a gente está tentando pensar esses vídeos a partir... a gente percebeu esse tipo de retórica nesses vídeos a partir dessa primeira pesquisa exploratória. Esse audiovisual que está presente nas redes sociais, basicamente calcado na questão política, a gente tem entendido cada vez mais, enquanto a gente vai vendo mais vídeos e vai entendendo mais do que a gente está falando, que é um audiovisual extremamente vernacular, e aí para usar uma expressão de uma pesquisadora chamada Jean Burgess, que vai dizer que esse audiovisual nas redes sociais ele está sempre em diálogo entre os vídeos, então ele vai funcionar a partir de iterações, ele vai se modificando e usando essa forma vernacular de se expressar, cada vez mudando mais, e aí também pensando em diversos formatos diferentes. E um audiovisual extremamente, e aí nesse final isso está ficando mais claro, extremamente pervasivo, ou seja, ele se apresenta para nós de uma forma direta, está sempre na nossa cara, se esgueirando pelas frestas, está sempre presente na nossa vida do cotidiano. E esses vídeos que a gente está estudando, principalmente estão ligados à questão da mostração do real, fatos que aconteceram, são manifestações, vlogs, pessoas falando sobre coisas reais, obviamente que tem muita encenação envolvida nisso, mas a gente está pensando coisas da matéria do real. E aí os exemplos que eu trouxe hoje para pensar um pouco essa questão da câmera e do corpo, é uma live da Mídia Ninja, um vídeo da Gleisi Hoffmann, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores, um vídeo do Mamãe Falei, que é um youtuber ligado ao MBL, e um vídeo, uma live dos Revoltados Online também. Eu trouxe trechos de cada um desses vídeos, a gente não vai assistir eles inteiros, porque só a live da Mídia Ninja tem 48 minutos. Pode passar. Então, assim, eu vou passar muito rapidamente por isso, porque o centro hoje da minha proposta não é discutir exatamente todo esse arcabouço teórico, é mais tentar se concentrar nessa ideia de pensar essa articulação entre câmera e corpo nesses audiovisuais. Tá? Mas, de fato, a gente está pensando em cima do conceito de cinema de atrações do Gunning, do Caldreau também, todo esse debate em torno desse regime de atrações, dessa permanência. Nos parece que isso está se apresentando de maneira bem particular nos vídeos, nos sites de redes sociais, principalmente YouTube e Facebook, que são os dois objetos privilegiados de pesquisa. Esses vídeos especificamente de política, a gente entende que tem uma marca de sensacionalismo muito forte, nesses termos aí do Barbeiro, da Ana M, então uma coisa bem excessiva, várias marcas do sensacionalismo que já se articulava no jornalismo impresso, mas que se representa nesses audiovisuais de uma forma interessante, a gente acredita. E aí, ainda nesse sentido do regime de atrações, a gente percebe um endereçamento ao espectador muito forte a partir dos corpos em cena e do tecido fílmico de fato. E esse endereçamento ao espectador está quase sempre aliado a uma questão testemunhal muito forte. Estou aqui falando diretamente na manifestação, eu estou de corpo presente nesse lugar, e isso a gente tem visto reiteradamente nesses audiovisuais. E aí, pensando a partir da Jane Gaines e também do certo trabalho de alguns pensamentos do Rancière, como esses fatos, essas manifestações, esses
momentos reais que aconteceram na nossa realidade, né, como que eles se apresentam no tecido fílmico, articulando ideias de paixão e excessos, sensações e sensacionalismo, né, esses fatos no tecido fílmico são importantes. Pode passar. E aí esses fatos estão, de fato, trazendo uma questão da mostração do real, né, uma chave discursiva do excesso, quase sempre nesses audiovisuais. Né? De novo, é um recorte, não só histórico, mas de determinados vídeos, determinados objetos, determinadas páginas. A gente não está dando conta da totalidade da produção audiovisual nos sites e redes sociais. É evidente que tem um recorte aí. Não é todo mundo que está fazendo vídeos de política dessa forma, mas nos parece uma parcela muito relevante e que tem um papel muito importante no processo político a partir do impeachment da Dilma e até as eleições de 2018. E aí a gente está pensando também a ideia da Jean-Marie Monzan, que fala de encarnação, né? Encarnação nas imagens, encarnação nos corpos, a partir dessa ideia da dualidade do real e do que está em cena, né? E pensando um pouquinho também as proposições do Gilberman, como as imagens ardem em relação com o real e tal, com os fatos. E aí a gente está pensando justamente como que essas imagens, qual a qualidade espetacular dessas imagens, desses audiovisuais, né? Pensando no espetáculo como uma ideia de colocar em cena, né, de encenação, mesmo que não seja uma encenação consciente ou uma articulação consciente da linguagem audiovisual, nos parece que existe um esforço de colocação em cena muito forte. E esse espetáculo, essa colocação em cena, esses audiovisuais, em geral, tentam trabalhar a partir dessa ideia do maravilhamento, dessa questão de ser arrebatado pelas imagens, muito no sentido do regime de atrações mesmo. E está sempre, um corpo que está sempre tentando se performar, né, fazer uma performance e se endereçando ao olhar de alguma outra pessoa, né, tentando fazer essa ressonância desses corpos em cena se repetir nos corpos que estão nos espectadores. Então, o que a gente está tentando propor nesse trabalho é uma ideia de câmera-corpo, uma noção dessa câmera que atua como uma extensão de quem está filmando, se afeta junto com essa pessoa que está filmando. E não só a imagem, mas o som também, essa ideia do som direto, tem uma coisa do microfone ali muito importante, esse cara que está sempre carregando essa câmera, tanto no exemplo da Mídia Ninja quanto isso do Revoltados Online, essa câmera, obviamente a câmera está sempre sendo operada por alguém. O que eu estou tentando argumentar aqui é que essa operação da câmera a partir desse corpo é uma peça central nesses audiovisuais, não só quando o corpo está em cena ao mesmo tempo, mas também quando essa câmera se afeta, tenta passar por essa multidão e abaixa, levanta, e o microfone bate nas pessoas, enfim, essa estética meio mal acabada e tal, eu acho que isso é interessante. Obviamente tem ampla bibliografia sobre essa ideia de câmera e corpo no cinema e em vídeos de protesto também. A Kênia Freitas fala sobre isso, a ideia dessa ficção desses corpos em cena. Ela está falando sobre a Primavera Árabe, mas a gente acho que tem muitas similaridades com o que a gente está vendo na materialidade fílmica aqui, né? Ela vai falar em imagens, acontecimentos, isso é uma coisa importante para esses vídeos que a gente está vendo aqui também, presença corporal. O Polidoro vai falar sobre câmera engajada nos protestos de 2013, como que essa câmera é um índice super importante para pensar isso. Vários autores vão falar sobre uma câmera-corpo no cinema contemporâneo de ficção também, né? O Rui Vieira Júnior, a Camila Silva vão falar de uma forma muito interessante sobre essa câmera que tem a questão da resposta áptica, né, e tudo mais. Eu acho que isso é super interessante e eu estou partindo a partir dessas reflexões, sem dúvida nenhuma, mas pensando nesses objetos que a gente está vendo aqui, esses objetos mal acabados, esses objetos que estão tentando mostrar o real, né, e principalmente a partir, pensando essa ideia do espetáculo, um sequestro contínuo da essência pela aparência, né, a mostração do visível, daqueles fatos que a gente pode trazer para o visível dos fatos políticos que estão acontecendo nessas manifestações e no país como um todo, né. E aí o que eu vou me aproximar mais é o trabalho do Roberto Robalinho, falando sobre uma certa câmera-corpo nos protestos de 2013 também, e ele vai resgatar o Vertov, que me parece muito interessante para essa dimensão que a gente está tentando pensar aqui, justamente nessa acoplagem humano-máquina, nessa câmera como extensão do corpo de quem filma, que se afeta
junto com esse corpo político que também está filmando, né? Então a filmagem seria esse ato político, mesmo se existe uma certa ausência da intencionalidade, no sentido de que essa articulação de linguagem audiovisual não está exatamente sendo articulada a partir de um conhecimento dessa gramática, mas de qualquer forma ela está ali na materialidade fílmica, mesmo que quem está filmando não conheça, não possa dizer por que fazer assim o assado, mas foi feito assim o assado. Caminhando para a conclusão, o que a gente está tentando pensar aqui, talvez de uma forma meio confusa, não sei, é justamente defender essa câmera como extensão do corpo como uma ferramenta política poderosa, né? Em todos esses exemplos, é claro que a gente tem gradações aí desse exagero, desse excesso, mas eu entendo que está sempre presente nesses objetos, pelo menos no tecido fílmico, um pouco dessa afecção corpórea que afeta a câmera e que afeta a imagem e que a pessoa e o corpo e a câmera estão sofrendo aí uma certa acoplagem interessante, né? Então, a partir da ideia do Bertolli, do cineolho, né, e pensando várias outras questões que estão colocadas lá no manifesto, pensar justamente como essa câmera, essa máquina pode se acoplar com essa pessoa humana, com esse corpo, se afetar junto com esse corpo e se tornar aí uma ferramenta política importante. E aí, nesse sentido, o sentido do que a gente está pensando, do cinema de atrações, do regime de atrações, do sensacionalismo, essa acoplagem de câmera-corpo se apresenta muitas vezes como uma atração, né? Como uma vista sensacional, como alguma coisa que está muito mais ligada ao regime das sensações, de mostrar do que de fato contar alguma coisa. Esse exemplo do Mamãe Falei, eu acho que é o que fica mais claro, mas nas lives eu acho que isso está presente também. Como essa câmera, essa acoplagem de câmera e corpo se torna uma atração, uma mostração, um endereçamento muito forte ao espectador e vai tentar colocar essa questão no centro desses audiovisuais, né? E aí as câmeras podem ser na mão, elas podem ser vestíveis, como esse último objeto esse último exemplo mostrou, é uma câmera que ele usa no torso dele mesmo. Essas câmeras que são frequentemente agredidas e puxadas de um lado para o outro, como se fossem parte do próprio corpo dele. A questão do som direto está muito claro nesse exemplo também, né? Como aquele microfone fica se roçando ali nas roupas no momento que ele corre, criando uma imagem muito excessiva de fato. Pode passar. E aí, o que isso tem a ver com a ideia da política de forma geral, né? Entendo que esses embates ideológicos que a gente está vivendo já há bastante tempo no país são traduzidos nessa chave da moralidade simples a partir desse uso do excesso, né? Desse uso da câmera, desse uso do corpo. É uma recusa, nuance muito grande, eu acho que em todos os exemplos isso está presente, tanto à esquerda quanto à direita. E a explosão desses conflitos políticos maiores, né, dessa ordem institucional e política e democrática, estão se explodindo ali nesses microcosmos, nesses pequenos audiovisuais, nesses momentos de afetação corpórea, né? Essa ideia de encenar o conflito, que está presente tanto no exemplo do Revoltados Online, quanto no exemplo que a Mamãe Falei, mas em outros exemplos à esquerda também. Não que isso não seja um fato, mas parece que existe a busca desse conflito a partir da presença da câmera ali naquele lugar, né? Então a câmera muitas vezes se torna o ponto central de discórdia dessas pessoas, né? A pessoa vai lá filmar a manifestação, então a câmera é o ponto central, né? E isso tudo a partir dessas dimensões sensoriais e sensacionais e afetivas que vão entrar nesse discurso político extremamente espetacular. E esse caráter exibicionista do aparato cinematográfico vai fazer essa gestão política do sensacionalismo, trazendo essa coisa que está na materialidade fílmica, que está no audiovisual, que está na articulação da linguagem, como uma ferramenta de produção de discurso político, mesmo que isso não seja algo que está colocado de forma racional e discursivo, textual mesmo, não estão falando, mas parece que está sendo mostrado.